Eu decidi ser uma mulher em missão porque eu acredito no bem-querer do outro. Você querer o bem do seu próximo. Que assim como você encontrou preciosas verdades, você seja um canal de bênçãos para que outras mulheres também possam ter contato com essa mensagem tão preciosa. Amém. Eu e meu esposo fomos convidados por uma colega de trabalho para participar de um encontro de casais. E passamos um final de semana lá. Quando eu cheguei lá, ela é adventista e o trabalho era da adventista. E aí eu me encantei pelo cuidado que eles têm com as pessoas e não só com a vida espiritual. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a me interessar pelas coisas que a adventista fazia. Ela manda devocional todos os dias, quando não é de manhã, é à tarde. E no ano de 2018, em agosto, eu perdi meu pai, cometido de um câncer no pulmão. E eu vou falar para você que me fortaleceu, o devocional que Deus usava a Irmã Maria todos os dias para me mandar. Ela faz uma obra missionária, e aí algumas pessoas do trabalho lá no hospital ajudam. E eu comecei a ajudar. Aí ela falou assim, me indicou por que você não entra no canal e procura o estudo online. Aí no final de 2019, eu comecei a fazer o estudo online. E aí eles perguntou se eu queria uma pessoa que me solicitasse, se eu queria solicitar uma pessoa que viesse fazer o estudo em casa. Eu disse que sim, que eu aceitaria. No dia 15, eu orei a Deus e falei para Deus que se fosse a hora de eu abandonar, sair da igreja, do ministério que eu estava, então que Deus direcionasse uma pessoa aqui da região, porque até então eu não conhecia ninguém, que viesse ao meu encontro, mas que fosse da adventista. No dia 18, a Régia entrou em contato comigo. Eu comecei a separar todas as mulheres que estavam lá nessa lista, para que tanto eu quanto a minha equipe do Ministério da Mulher começasse a entrar em contato com essas mulheres. E da minha parte, a minha lista entrou a Silvana. E eu orei a Deus e pedi a orientação de Deus e a melhor forma que foi. E realmente eu vi que na onde eu estava, talvez, acho que faltava isso. Esse cuidado com o outro, essa preocupação com o outro, essa responsabilidade com a obra. Quando o pastor Henrique falou para mim, você quer renovar a aliança? Eu não tive dúvida. Falei para ele, eu quero. E estou pronta para aprender, começar tudo de novo, mas para aprender direito. Eu decidi ser uma mulher em missão porque eu acredito no bem-querer do outro. Você querer o bem do seu próximo. Isso é mulheres em missões. Então eu acredito que nem foi eu que escolhi, mas sim o Espírito Santo de Deus que me escolheu. Diante o tanque batismal, ali aceitar e ser uma mulher em missão. Para que tudo aquilo que eu recebi, eu possa querer oferecer em dobro para as pessoas que estão ao meu redor. Sou batizada na igreja adventista há 19 anos e nunca tinha participado na vida de uma pessoa, a questão da pessoa ter a decisão do batismo, ter a decisão da entrega aos pés de Cristo. Então, para mim, é um prazer, um sentimento muito mais, uma gratificação muito maior.
essa semana de evangelismo foi assim uma preparação para nós, para cada um, para crescimento, porque mostrou que podemos realmente servir a Cristo de forma 100% e principalmente, né, com todas as nossas limitações. E eu creio que mais para frente, né, vamos ter mais resultados, mais frutos desse evangelismo. Olá, querida líder! Hoje vamos despertar nosso potencial e fortalecer o nosso chamado. Que tal abraçar seus propósitos e liderar com coragem? Prepare-se para se tornar uma líder ainda mais inspiradora. Seja muito bem-vinda e uma boa aula! Olá, olá! Sejam todas bem-vindas à aula de hoje. Eu estou super feliz, estou me sentindo super honrada de estar participando desse curso de liderança aí feminina, não é? Primeiro, porque as mulheres têm um potencial incrível. Segundo, porque é um curso muito relevante. Parabéns a Rosário, parabéns a toda a equipe que tem organizado essas aulas. A União Leste está, assim, um sucesso com esse curso, eu ouço falar muito dele. Então, estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho, de fazer parte desse momento tão especial. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre um tema que eu sou apaixonada, que é contar histórias, né? A gente conta histórias, a gente fala muito disso quando a gente fala para criança, mas técnicas, recursos, como contar uma história, ela ajuda a gente na preparação de um sermão, ela ajuda a gente até quando a gente quer pedir alguma coisa, porque a gente constrói ali todo um enredo e a gente consegue, então, também sintetizar melhor a nossa ideia, construir muita coisa. Então é um conteúdo muito legal, muito relevante. O bom é que ele fica gravadinho, né? E você pode voltar e pode estar aí cada vez melhorando mais, se especializando mais, porque todos nós precisamos disso. Então já pega seu papel, sua caneta, anota, que eu estou sabendo também que tem um quiz aí no final que vocês têm que fazer. Mas a aula de hoje é muito tranquila, é um conteúdo que muitas de vocês já têm muita familiaridade, já estão acostumados a fazer, então vai ser muito bom. Então vem comigo nessa história, vem comigo nesse caminhar de como a gente contar uma história. E aí eu vou começar lendo com vocês o porquê da gente contar uma história. Por que contar a história? Contar uma história não deve ser visto como um momento para passar o tempo ou apenas para se cumprir um requisito, pois ao contar uma história, o contador possibilita que os ouvintes façam ligações com a vida e tirem preciosos ensinamentos. Gente, olha quanta coisa, olha que riqueza. Quando você está construindo uma história com a criança, ela vai entrando nesse mundo e ela vai assimilando valores, assimilando conceitos, aprendendo. Então, quando a gente conta uma história, a gente tem que ter em mente isso, de que aquilo vai contribuir para o crescimento daquela criança, daquele juvenil, daquele adolescente e daquele adulto também. Vocês, né, que fazem o evangelismo aí do Ministério da Mulher, que é muito forte aqui na nossa união, além desse período do evangelismo, a gente, por onde passa, vê mulheres em cargos de liderança da igreja, pregando, dirigindo seminários. Então, a arte de poder encantar, de contar essa história, ela vai trazer toda essa contribuição. Mas aí eu quero passar com vocês agora alguns requisitos de um contador de história, de uma pessoa que vai ali conduzir esse momento. Primeiro requisito, o sorriso. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. E esse sorriso, ele cativa. Você está feliz, você está com um semblante todo demonstrando que aquele é um momento prazeroso para você também. Porque não adianta a gente querer convencer o nosso ouvinte de que a coisa é legal se eu chego aqui para vocês, gente, hoje a aula vai ser sobre contação de histórias, vai ser uma aula muito legal, vocês vão se divertir, vocês vão gostar. Que mensagem você está passando, não é? Então, o teu sorriso, a tua alegria, ele vai contagiar também quem está ouvindo e ele vai se encantar com aquele momento. Segundo requisito, a expressão. Gente, o nosso corpo fala. E eu costumo ouvir muito as pessoas dizerem, Eliane, o seu olhar parece que hipnotiza a gente. E o meu olhar é muito expressivo mesmo, porque
eu vivencio aquilo, aquela minha emoção, ela passa pelo meu corpo, seja pelas mãos, pelo rosto, pelo olhar, pelo jeito como você fala. Então, a sua expressão, ela tem que estar combinando com aquela história. Se é um momento triste, você não pode estar toda eufórica. Se você é um momento feliz da história, você tem que corroborar com isso, com todo o seu corpo, com a postura, com a sua voz, com o contato visual, com a sua postura, não é? Se você vai estar mais molinho, mais retinho, vai estar com o corpo certinho. O que que você quer passar nessa história? Quais são as ênfases que você vai dar? Então, toda a sua expressão corporal precisa corroborar com isso. Terceiro requisito muito importante, a humildade. A Bíblia diz lá em Mateus 5,5: bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Nós temos sempre que entender que nós dependemos de um Deus e que é Ele que nos capacita, e que é Ele que nos ajuda, e que é Ele que é a nossa fonte de sabedoria, que é dele que nós buscamos cada vez mais estarmos conectados com Deus, para que assim nós possamos fazer um bom trabalho, desempenharmos bem. É Deus que nos dá os talentos, e Ele nos dá com propósito. Cada talento recebido do nosso Deus tem um propósito para o mesmo, e nós devemos executar esse propósito. Então, nós vamos agora para o nosso quarto requisito, que é o conteúdo. E a Bíblia também fala sobre isso. Lá em Mateus 12:34, ela diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente não estuda, se a gente não lê, se a gente não se alimenta de bons conteúdos, corre-se o risco que na hora que a gente vai contar a história, escapa alguma coisa que não deveria. Ou uma história vazia, porque a gente não se aprofundou, a gente não estudou, a gente não se preparou, então a gente está com o coração vazio. Então a gente vai passar o coração vazio também. Então é muito importante que eu me prepare, que eu estude, que eu esteja me inteirando cada vez mais do conteúdo. E eu já dou logo meus parabéns para vocês, porque se você está aqui fazendo esse curso de liderança, é porque você está se preparando, é porque você está interessada, é porque você está motivada, é porque você quer estar cada vez com o seu coração mais preenchido de bons conteúdos, do conhecimento da palavra de Deus, e então você já está de parabéns, nota 10 nesse requisito para você. E então, o último aqui, que é o requisito, é requisito básico de uma boa história, que nós sejamos instrumentos. Eu não estou criando, eu sou um instrumento. Em Atos 9:15 diz: vai, porque este para mim é um instrumento para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Gente, ser instrumento nas mãos de Deus tem privilégio maior do que esse. O Criador do universo nos escolhe para que a gente seja instrumento da palavra dele, para que a gente seja usado para levar essa palavra dele. Nós necessitamos do Espírito Santo, nós necessitamos aceitar que Deus que é o nosso condutor e pedir: Senhor, envia teu Espírito Santo, me dê capacitação, me ajude, me dê força, me dê paciência. Às vezes conta a história é difícil, porque às vezes o público está muito agitado, está muito disperso. Nós temos muitos desafios, nós temos desafios com as nossas atividades em casa, com as atividades do trabalho, com a nossa família. Às vezes nos falta tempo para que a gente consiga se organizar, estudar, nos prepararmos melhor. Então, buscarmos o Espírito Santo é fundamental para que a gente consiga executar essa tarefa com maestria. E então eu vou projetar aqui para vocês agora essa listinha de quais são os requisitos, né? Para que vocês possam anotar. Eu falei do sorriso, eu falei da nossa expressão, da nossa postura, da nossa voz. Eu falei da humildade, que nós devemos reconhecer quem é o dono da sabedoria. Falei do conteúdo, que você precisa preparar um conteúdo
que seja relevante. Você precisa estudar, você precisa estar melhor preparado. E falei também sobre a questão do instrumento, que nós somos instrumentos na palavra de Deus. Eu não deixei a tela toda aberta o tempo todo, porque eu fico muito pequenininha e eu quero que vocês me vejam. E depois eu vou projetando aí. E claro que também essa tela vai ficar depois disponível para que vocês possam utilizar, para que vocês possam relembrar, para que vocês possam até replicar isso na igreja de vocês. Gente, isso é um conteúdo que está assim aberto, repliquem, façam uma reunião com os pais e incentivem eles a contarem histórias para os seus filhos, os professores que talvez não tenham assistido ao curso de liderança. É um conteúdo que está aberto para vocês. Mas aí a gente vai falar agora sobre narrativa. A gente falou de uns requisitos básicos para um contador de histórias. O que um contador de histórias precisa ter? Mas o que a história desse contador precisa ter? O que uma narrativa precisa ter? Então, ela também tem algumas coisas que são básicas. Quando eu vou contar uma história, uma narrativa, eu preciso dizer qual o ambiente. Onde que essa história aconteceu? Ah, essa história aconteceu no Mar da Galileia. Como era o Mar da Galileia? Eu ouvi dizer que ele era um rio. Será que isso é verdade? Eu preciso ambientar a criança. Ah, essa história aconteceu lá na casa da vovó Ana. Quem era a vovó Ana? E contar onde a vovó Ana morava. Eu preciso dizer o ambiente, eu preciso construir esse ambiente para que a criança já comece a entender alguns elementos que vão aparecer nessa história. Segundo, eu preciso dizer o tempo. Quando foi isso? Quando a vovó Ana viveu? Ela ainda está viva? Quando foi essa história que aconteceu no Mar da Galileia? Há muitos anos? Recente? Eu preciso dizer o tempo. Eu preciso também dizer quem são os personagens. Quem é que vai aparecer na casa da vovó Ana? Quem estava no Mar da Galileia? Quem eram essas pessoas? Eu preciso contar quem são esses personagens. Eu preciso, então, também definir o narrador. Quem vai contar essa história? Eu, na terceira pessoa, que não estive naquele momento, ou eu, na primeira pessoa, que estive inserida naquela história? Quem será o narrador dessa história? Alguém que estava inserido? Alguém que conta na terceira pessoa, como quem ouviu ou como quem leu essa história? Quinto ponto, o enredo. O que compõe a história? É a história propriamente dita. O que compõe essa história? O que aconteceu ali? Essa história fala sobre o quê? Essa história fala sobre uma criança, essa história fala sobre um peixe, essa história fala sobre um mar, essa história fala sobre um acidente. De que fala essa história? Então eu preciso contextualizar, eu preciso dar o enredo da história. E aí eu vou começar a navegar nela. Depois que eu dei a introdução do que fala essa história, eu vou começar a navegar. Então eu vou chegar no problema. Mas o porquê? O que aconteceu? Qual foi o problema ali? Qual foi a ênfase dessa história? E aí, então, eu chego ao clímax, que é o ponto-chave, que é o momento mais importante da história. E nesse momento é muito interessante que vocês tragam um suspense. Mas então, e aí cria-se toda aquela expectativa para que você traga o desfecho da história, para que você conte o final dela. E nesse final, nunca deixe um final de uma história sem uma aplicação. Para que vai servir essa história para a vida do ouvinte? Como eu vou aplicar essa história na minha vida? Então, nesse desfecho, é muito importante que seja colocado qual a aplicação. E então, reprisando aí, quais são esses elementos dessa narrativa? Eu vou dar o ambiente, eu vou contextualizar no tempo, eu vou dizer quem são as pessoas que estão ali, quais são os personagens. Eu posso até introduzir alguns personagens durante a história, mas inicialmente eles têm que entender qual é o ambiente ali, quem são as pessoas que estavam ali, que eles já vão criando expectativa quem pode aparecer. Então, definir quem será o narrador, preciso ter em mente qual é o enredo
do que se compõe essa história, chegar então apresentando o conflito, o clímax, que é o ponto alto ali, que é o maior suspense, e então terminar com um desfecho. Toda a história precisa ter o final. E ela, então, nesse momento, a gente vai fazer também a aplicação dessa história para a criança, para o nosso ouvinte. Agora, como que eu vou contar uma história? Eu já sei o que eu, como contadora, preciso ter, né? Aqueles requisitos de um contador de história. Eu já sei quais as partes da história que eu preciso estar atenta, mas como que eu vou contar essa história? Como que eu vou me preparar para contar essa história? Primeira coisa, conheça bem a história. Leia, se é uma história bíblica, leia o que tem antes, leia o que tem depois, para que você possa ter uma visão mais ampla do que aquilo que você vai contar. Isso vai te ajudar muito na hora que você for compor a sua fala. Então, primeira coisa, conheça bem a sua história. Segunda coisa, saiba qual é o seu objetivo ao contar aquela história. Principalmente as histórias bíblicas, elas têm algumas aplicações. E você precisa, quando for contar a história, saber qual é a aplicação que você vai dar. Porque isso vai te ajudar na sua entonação da voz, no tempo que você vai gastar em cada pedaço. Tudo isso vai te dar uma visão e um objetivo. Então, conheça a história e saiba o que você quer ao contar essa história. Não enfatize muitos detalhes. Detalhezinho, a flor e a flor e a flor da casa da vovó. Mas eu não quero, não é meu objetivo, não é a flor da casa da vovó. O meu objetivo é que a vovó recebeu a visita do netinho. Então, eu vou dar ênfase para o meu objetivo e não para os detalhes. Use uma linguagem simples. Às vezes a gente quer contar histórias e a gente traz palavras que não são do convívio do nosso público. Às vezes não são para aquela idade, às vezes não é para aquele grupo social. E eu trago palavras que são muito rebuscadas, que não estão ali no cerne ali daquele nosso grupo. Então, use palavras simples. Olhe para os seus ouvintes. Esse é o motivo que eu não quero ficar pequenininha na tela. Eu quero que vocês me vejam. Eu quero que haja esse contato, mesmo que virtual. Então, olhe para os seus ouvintes. Por isso é muito importante que vocês não fiquem lendo a história que você vai contar, não é mesmo? Então, você já estudou a história, você sabe o objetivo. Então, você não vai ficar lendo, você vai ficar olhando para os seus ouvintes. Abuse da expressão corporal. Então, você pode levantar. Quer dizer, você pode abaixar, levantar, você pode virar para um lado, você pode virar para o outro, você pode levantar os braços, abuse da sua expressão, do seu rosto, do seu olhar. Isso é o seu principal recurso. Você mesma, o seu corpo e as suas expressões. Faça diferentes entonações. Mude a voz da vovó, da criança, mude a voz dos adultos, de quem aparecer, vá contextualizando e pode abusar da sua voz. Utilize recursos visuais. Então, você pode utilizar objetos, imagens, você pode utilizar figuras, você pode utilizar sucata descartáveis, você pode usar muitas coisas. Outra coisa, não saia do assunto. Qual é o seu assunto? Qual foi o objetivo que você traçou? Não saia dele. Permaneça naquele objetivo que foi pré-determinado para essa história em específico. E priorize o ouvinte. Essa é uma dica muito importante, porque às vezes a gente fica tão preocupado com os nossos recursos, a gente fica tão preocupado com o tempo, a gente fica tão preocupado com o nosso objetivo e a gente não se percebe que o nosso público está distraído, que o nosso público não está alcançando o objetivo, que o nosso público está gastando muito tempo, muita atenção com coisas paralelas, com conversas. Então, priorize o seu público, esteja atento a ele. O seu recurso não é o mais importante. Aquele teu objetivo, se ele for o teu único foco, ele pode não ser alcançado
porque você perdeu o seu público. Então fique muito atento. Se a criança começou a fazer bagunça, vai lá, chame a atenção dela, esteja conectado com aquele público que está naquele momento sendo beneficiado por essa contação de histórias. Então nós vamos rever aqui mais uma vez. Eu vou projetar a tela para que a gente possa dar uma olhadinha em quais são esses pontos principais aí para essa contação de história, que é conhecer bem a história, saber qual é o objetivo que você tem com aquela história em específico, não ficar preso em detalhes, usar uma linguagem simples, olhar para os seus ouvintes. Esse olhar fala muito, gente. O nosso olhar, né, já se diz, é as janelas da alma, né? Ele traz toda essa emoção nossa. Abusar das expressões corporais, fazer diferentes entonações, utilizar recursos visuais. E aí você vai ver a variedade de recursos que você pode ter, não sair do seu assunto e priorizar o seu ouvinte. E nós vamos agora para um outro tema, uma outra tela. Eu tirei aqui, mas eu vou colocar de novo, porque eu quero que vocês vejam essa tela junto comigo. Numa contação de história, você tem que ser capaz de fazer 3 coisas: começar, terminar e encantar. Se você guardar esses 3 verbos, eles vão te nortear muito bem na sua contação de histórias. Então você tem que pensar o que você vai fazer para começar essa história. Eu vou começar essa história com uma música, eu vou começar essa história saindo de dentro de uma caixa, eu vou começar essa história trazendo alguns personagens, eu já vou encantar as minhas crianças desde o início, elas já vão olhar para mim, porque eu já vou chegar com uma voz diferente, eu já vou fazer alguma coisa para começar. E para terminar, eu tenho que prender a atenção das minhas crianças até o final, e ali eu tenho que fazer um fechamento bem legal. Então, se eu comecei bem, se eu terminei bem, eu vou estar encantando, eu vou estar trazendo harmonia, eu vou estar trazendo objetivo para essas crianças. E então, falando agora, voltando, e aí como que eu vou, que recursos que eu posso utilizar? E eu trouxe algumas sugestões para vocês, algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, mas vocês podem usar música, vocês podem usar caixas, copinho. Eu já fiz uma história de um rei e de uma rainha com uma pá de lixo. Coloquei uma coroa e coloquei uma capa e fiz de conta que aquele ali era o rei e a rainha. Então você pode utilizar dos recursos mais simples aos recursos mais sofisticados. O importante é que esse recurso esteja adequado à modalidade que você está usando para contar a história e esteja adequado ao seu público. Porque se você tem um público muito grande e você pega uma imagenzinha lá e quer mostrar essa imagem para a criança, mas você tem aí 100 crianças, 50 crianças, a imagem vai ficar tão distante dela que não vai ser benefício para ela. Então, você precisa adequar esses recursos para que a criança, para que o seu público seja, então, beneficiado. Eu trouxe alguns aqui, por exemplo, recursos em feltros. Olhem só essa nuvem. Ela parece uma nuvem simples, uma nuvem que não tem muitos detalhes, mas eu vou, então, tirando aqui de trás dela alguns elementos para falar sobre a volta de Jesus. A nuvem pequenininha que cabia numa mão, mas então eles começam a ver que, quando vai chegando mais perto, que tem muitos anjos que vêm tocando trombetas, e então você vai anexando elementos, você vai inserindo até mostrar então que nessa nuvem está o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um material em feltro, é um material que foi feito por uma profissional, mas se a gente não tem talento para fazer isso, se não é o nosso dom, a gente pode lançar mão desses recursos, né? Eu tenho também uma amiga muito querida, a Silvia, que é aí da ABAC, que ela faz materiais em EVA incríveis. Esse aqui, por exemplo, é sobre a história
da criação, né? A história da redenção em cores, e em cada cor ela foi colocando para mim as imagens que lembram aquele momento, né? Quando a gente fala sobre o mundo foi criado perfeito, e depois entrou o pecado, e depois do pecado a redenção através do sangue de Jesus, e em cada coraçãozinho tem uma imagem que fala sobre essa cor, sobre esse momento. E então, quando a gente recebe a redenção e nós crescemos, não é? O verde lembra o crescimento do cristão através do estudo da Bíblia, através da oração, através da comunhão com Deus, e tudo isso nos preparando para morarmos então no céu. O amarelo lembra o ouro da Nova Jerusalém. Então, são recursos em que você trabalha o elemento surpresa, porque você trabalha a cor. O que lembra essa cor? O que te remete a essa cor, e aí depois você, então, anuncia a imagem que está e vai associando aquilo para que a criança possa, então, fazer essas associações. Esse outro material aqui, riquíssimo, que mostra o menino que ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele deu tudo o que ele tinha, ele deu para Jesus. E então Jesus recebeu aquele cesto com 5 pães e 2 peixinhos apenas, mas então Jesus orou e pediu para que Deus abençoasse aquele alimento, e então ele foi multiplicando, 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 e quanto mais ele tirava, mais pães vinham, mais pães e mais peixes, até que então ele alimentou todas aquelas pessoas. Esse é um recurso de uma profissional, é um recurso que foi pensado, que foi elaborado com mais talentos, com mais dificuldade, com mais materiais, mas você pode fazer coisas mais simples, como, por exemplo, pegar uma caixa e colocar elementos nessa caixa, para que você possa ir contando a sua história, para que você possa ir trazendo essas novidades para a criança, o que tem dentro da minha caixa. E pode ser bonequinhos comprados, pode ser um copinho descartável que você vai fazer de bonequinho, podem ser vários objetos. O importante vai ser a aplicação que você vai dar para esse objeto. E como que você vai fazer isso? Eu vou contar para vocês agora o que é uma experiência que aconteceu comigo na pandemia. Logo que teve a pandemia em 2020, que todas as igrejas fecharam, eu fui desafiada a fazer uma semana de oração online. E então, o tema da semana era sobre um detetive. E então, no início da história, eu desafiava as crianças. E eu falava: crianças, agora nós vamos ser os detetives da Bíblia. Nós vamos buscar saber o que está acontecendo. E nós vamos ter que ir atrás, nós vamos ter que pegar as pistas para descobrir o que está acontecendo. Então, eu vou agora me vestir. Eu vou agora me preparar para me transformar numa detetive. Eu já coloquei a minha roupa. E você? Você tem a sua roupa aí? A sua roupa de detetive? Rápido, corre lá. Pega com seu pai, pega com a sua mamãe. Vamos colocar a nossa roupa de detetive. Vamos nos preparar. Eu vou colocar aqui o meu chapéu de detetive. Eu serei uma grande detetive esta noite. Esta noite eu farei muitas descobertas na palavra de Deus. Eu já coloquei agora o meu óculos, porque eu preciso ver muito bem como estarão essas pistas, onde eu vou encontrar essas pistas, onde elas estarão. Então eu vou me preparar bastante. Você já está preparado? Rápido, eu estou te esperando. Vá lá, coloque sua roupa. E você, minha líder, você já está preparada? Coloque sua roupa, coloque os seus instrumentos. Pegue a sua bússola, pegue a sua lupa, pegue os seus instrumentos. Nós vamos agora investigar. Espera aí, eu estou recebendo algo.
Acabo de receber um envelope secreto. Aqui eu tenho as dicas, aqui eu tenho as pistas para a nossa viagem de hoje. Nós vamos descobrir algo muito interessante. E assim eu fazia todas as noites. E era por Zoom. As crianças não estavam próximas a mim, mas eu ia então dando a elas tarefas que elas podiam desempenhar na casa delas, com objetos que elas podiam pegar na casa delas. E assim eu fazia todas as noites. E nós fizemos uma semana inteira com a detetive Eliane e as crianças que eram os meus auxiliares, que eram os meus ajudantes. E essa semana eu encontrei uma criança que está com 12 anos. E vocês sabem o que ela fez? É a menininha chamada Mabelle Boaventura. Ela é lá da ABAC. Ela me abraçou forte, emocionada, e disse: eu tinha um sonho de te conhecer. Eu quero muito tirar uma foto com você, porque eu te conheci na semana de oração do detetive. Gente, isso faz 3 anos. Essa criança assistiu essa semana online, mas a mãe me contou que todos os dias ela corria, ela vestia o blazer do pai dela, ela pegava um chapéu, ela pegava um óculos e ela junto comigo navegando nas pistas que a gente ia construindo da palavra de Deus. Vejam, envolver as crianças, fazer com que elas participem. Esse é um recurso que está às nossas mãos sempre. Então, se você não tem muitos recursos, se você não tem como mandar fazer com profissionais, se você não tem como comprar esses recursos, que são imagens, que são EVAs, que são livros, que são tantas outras coisas, utilize aquilo que você tem em suas mãos. Envolva as crianças, coloquem elas para ser os personagens, coloque uma roupinha diferente nela, veste um casaquinho, pega coisas que você tem em casa. O importante é que a gente se disponibilize, que a gente se entregue ao Espírito Santo, peça que ele guie nossa mente, peça que ele nos dê capacidade para exercermos aquela função naquele momento, para levarmos a criança ao maior objetivo de todos, que é mostrar às crianças que Jesus é o nosso Salvador, que Ele nos ama e que nós devemos seguir os passos dele, que nós devemos estar nos passos de Jesus até a Nova Jerusalém. Queridas, se coloquem nas mãos de Cristo e Ele vai nos conduzir, Ele vai nos dar sabedoria para cada momento. Seja ele um momento de evangelismo, seja ele contando histórias para suas crianças, que eu sei que muitas aqui são mães, seja ele te usando como instrumento no horário da adoração infantil na tua igreja, no horário do evangelismo, porque muitas vezes você está lá na hora do sermão, você está pregando para a igreja toda, mas a igreja está cheia de crianças. Então você pode, em alguns momentos, se valer de alguns recursos para chamar a atenção dessas crianças, envolvendo-as mesmo numa fala para adultos. A gente pode e deve fazer isso, porque a salvação é para todas. Todas as pessoas, de todas as idades. Seja ele no momento em que você estiver na escola sabatina, seja contando história para adultos, para crianças, para juvenis. Deus pode capacitar a todas nós. E então, ele vai te usar e vai usar desses recursos para que seja um momento em que a salvação alcance ao seu público também. Que Deus abençoe a todas, que continuemos nesse caminho, que continuemos nessa jornada rumo aos céus. Eu quero orar com você, pedindo mais uma vez que o Espírito Santo esteja com você aí, no seu local de atuação, na sua família, na sua igreja, na sua comunidade, para que juntos, todos, possamos ser instrumentos para apressar a volta do nosso Criador. Ore comigo. Querido Jesus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio de te servir. Obrigada porque nós temos o privilégio de termos esse momento, Senhor, onde a gente para estudar mais, para desenvolver mais habilidades, para aprender de novos recursos. Muito obrigada por isso.
Mas, Senhor, sem o teu Santo Espírito, sem a tua presença na nossa vida, nada disso valerá. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ser instrumentos seus. Nos ajuda para que nós possamos falar do teu amor. Mas, acima de tudo, faze-nos, Senhor, instrumentos teus no nosso lar. Que nós possamos ser um exemplo na nossa família, na nossa casa. E que possamos, assim, conduzir a nossa família também até os teus pés. Guarda o nosso lar, guarde toda essa liderança feminina da União Leste Brasileira, que o teu Espírito Santo as guie, nos guie aonde formos e em todos os instantes. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, muito obrigada e até uma próxima.